Meu nome é Rodrigo Almendra, eu faço a assistência de acusação ao lado de Maria Clara, doutora Carla e doutora Rafael. A gente marcou essa coletiva para esclarecer as dúvidas que todos os senhores possam ter. Antes, porém, eu queria fazer um breve resumo do que foi o ato. Obviamente, agradeço a presença de todos. O ato realizado hoje foi uma audiência de instrução, a continuidade de uma audiência de instrução. A audiência de instrução é o meio pelo qual se levam provas ao conhecimento do Poder Judiciário. E essas provas que foram levadas hoje foram através do depoimento de testemunhas e do interrogatório da própria réplica. A primeira testemunha a ser ouvida na comarca de Tamandaré, assim foi através de videoconferência. E o interrogatório, as declarações prestadas pelas testemunhas foram no mesmo sentido de outras testemunhas trazidas pela defesa, no sentido de demonizar o menino Miguel, trazer que ele era uma criança diferente de outras crianças, no sentido de um comportamento mais rebelde do que o esperado, se houvesse ali um patamar que o de Miguel fosse excessivo, e que também o Miguel sofreria de uma criação abusadora. Então, ao mesmo tempo, se colocou uma responsabilidade em Mirtes e em Marta, no sentido de serem péssimas mães e péssimas avós, incapazes de criar Miguel. O depoimento dessa primeira testemunha foi basicamente nesse sentido, até porque era uma pessoa que conviveu com Miguel apenas no curto período enquanto ele estava em Tamandaré. O segundo depoimento não foi realizado, tratou-se de um psicólogo. Segundo Mirtes, nunca atendeu Miguel, mas que apareceu de paraquedas em audiência como tendo sido alguém que um dia prestou algum atendimento especializado à criança, que teria ido à justiça, pasmem, prestar esclarecimento sobre esse atendimento, sem nenhuma autorização dos familiares de Miguel e, obviamente, violando o código de ética dos profissionais do poder. Esse depoimento, por óbvio, foi impedido pelo magistrado. Também, aproveitando a oportunidade, antes de falar sobre o interrogatório de Sari em si, para dizer que o ato judicial foi muito bem conduzido. Foi digno de elogios por todos, defesa, Ministério Público e assistência, na pessoa do juiz presidente, o Dr. Renato Piseiro. Em seguida se fez o interrogatório de Sari. Sari repetiu a versão por todos já conhecida, que é um procedimento em que ela tira a responsabilidade de si enquanto adulta, dizendo-se incapaz de agir como adulta por conta da filha, que teria distraído de tal modo que naquele momento ela deixou, por acidente, a porta do elevador fechada. Então ela atribui essa distração à criança, filha dela. E o único momento em que ela parece se emocionar em relação às acusações é quando ela diz que está sendo perseguida por vocês da imprensa, porque ela está sofrendo muito com o que está acontecendo. A instrução terminou após o interrogatório dela e agora a gente entra na fase de alegações finais. A fase de alegações finais é aquela fase em que os atores processuais resumem tudo o que aconteceu e apresentam seus pontos de vista ao magistrado. Então, inicialmente, o processo está com carga, ou seja, foi levado pelo Ministério Público, na pessoa do Dr. Humberto. Em seguida, ele vem para as nossas mãos, na condição de assistente. Por fim, ele vai até a defesa de sair. Depois que todas as partes se manifestarem, finalmente o processo volta para o Dr. Renato Piseiro, oportunidade em que ele vai sentenciar. Estamos todos cientes, Mirtes, inclusive, bem ciente disso, de que esse processo não terminará em primeiro grau. A gente sabe disso, que esses processos
de casos específicos e mais sensíveis, eles tendem a ser também levados ao conhecimento do tribunal. Mas a gente está na expectativa de que a sentença desse processo ocorra ainda esse ano, em 2021. Bom, são as colocações sobre isso. É importante mencionar também também que na condução do interrogatório da Sari, primeiramente o Ministério Público realizou as perguntas dirigidas a ela, as quais ela respondeu, e no momento que seria da assistência de acusação, eles decidiram por não responder às perguntas da assistência de acusação. E, bom, isso é um direito, né, garantido a ela. Mas nós não tivemos essa oportunidade de esclarecer algumas questões que foram propositalmente ocultadas nas falas de Sari. Então, acho que o saldo também que sai dessa audiência são as perguntas não respondidas por Sari, mas que podem ser constatadas em vídeo. E esse é um processo muito emblemático, porque nós temos exatamente o momento da ação que ela decidiu abandonar Miguel no elevador, ação que, em consequência disso, levou à sua morte. Morte essa previsível por todas as circunstâncias que estão em provas no processo, sim, que podem ser vistas na perícia, nos vídeos, nas gravações, em todas as provas testemunhais. Sari, no entanto, não respondeu por que ela não decidiu retirar a sua mão do elevador. Ela disse que se distraiu e a porta se fechou, mas ela não explica o porquê, diante do momento registrado em vídeo, que ela decide retirar sua mão do elevador, permitindo que assim o elevador se feche e leve aonde um elevador pode levar em um prédio de 38 andares, né? Podendo levar a diversos locais que levariam uma criança de 5 anos a um risco de morte, como que de fato veio acontecer. Sari não esclareceu por que ela não tocou em Miguel em nenhum momento, evidenciado nos vídeos, por que ela não pegou na sua mão dentro do elevador, ou mesmo quando ele saiu do elevador, por que ela não pegou em sua mão e o conduziu de volta ao apartamento. Sari não explicou por que ela achou que sua filha não poderia ficar sozinha no apartamento por 2 vezes, que ela precisou pedir a Eliane que ficasse com sua filha, enquanto ela lidava com a situação, e depois a sua amiga que ficasse com sua filha no seu apartamento. Ela identificou que sua filha correria risco. Mas ela não foi capaz de identificar que Miguel, assim também uma criança que poderia ser incapaz, uma criança que demandava cuidados que estavam sob sua responsabilidade naquele momento, e que ela sentiu porque permitiu que Mitz levasse Miguel ao trabalho, não deixou nenhuma escolha a Mitz para que ela tivesse folga no dia. Ela não respondeu isso, ela não respondeu que outras alternativas Mitz teria para deixar Miguel em segurança enquanto ela precisava trabalhar, mesmo durante uma pandemia em que era necessário realizar esse trabalho. Então ficaram essas questões não esclarecidas por ela quando oportunizadas, mas ao mesmo tempo essas questões elas são muito bem evidenciadas no processo. Então ela decidiu não falar sobre alguns fatos ou manipular outros, mas nós podemos sim ver esse processo que é público, ver no processo todos esses fatos não esclarecidos por ela nesse momento. Ela também faz questão de dizer que não é racista, e nós sabemos muito bem no Brasil que não é necessário, uma pessoa racista não vai dizer que é racista. A gente evidencia isso em seus atos. Então, não era necessário, não constava em nossas perguntas: Sari, você é racista? Ela fez questão de falar isso por conta própria. Mas é claro que nós não iríamos perguntar isso.
nós iríamos perguntar todas as perguntas que eu deixei aqui agora, que ela fez questão de não responder. Complementando agora essa última fala de Maria Clara, a gente também observou hoje, quando acompanhava a entrevista concedida por Avelino, né, o advogado de defesa de Sari, ele coloca que os movimentos sociais, a imprensa, tem perseguido, né, Sari. Na verdade, ela está sofrendo as consequências dos seus atos. E é exatamente isso que a gente tem pautado, né? A gente concorda com a denúncia do inquérito policial, né, de abandono incapaz com resultado morte e o pedido de agravamento da pena pelo Ministério Público. Mais cedo, e aí como Clara fala, a gente tem que colocar que o Brasil ele tem em sua estrutura um país extremamente racista e que isso também atravessa o caso de Miguel de várias formas. Desde o fato, por exemplo, de Mirtes, que no dia 2 de junho era empregada doméstica e se via obrigada, de alguma forma, para manter seu vínculo empregatício, né, enfim, seus honorários, trabalhar em plena pandemia, como também várias nuances desse caso, né? Por exemplo, a gente precisa aqui falar, como muito colocado, se fosse o contrário, né? Se fosse, na verdade, Mirtes na posição de deixar uma criança, no caso os filhos de Sari, naquele elevador. A gente sabe muito bem que Mirtes não teria direito, por exemplo, a responder em liberdade, aguardar o julgamento em liberdade, né? São várias nuances que são colocadas, por isso que a gente pauta tanto que esse caso, ele também é atravessado pelo racismo. Como o Rodrigo falou, a gente sabe também que isso não é um caso que vai ser resolvido em primeira instância, e nós, movimentos sociais, Articulação Negra de Pernambuco, Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, a Coalizão Negra por Direitos, a gente tem lutado incansavelmente nesses últimos 1 ano e 3 meses para não deixar esse caso cair no esquecimento. Na verdade, a gente quer que a justiça seja feita a partir... E é engraçado, Rodrigo, falando que hoje Avelino falou também que espera que a justiça seja feita e para ele a justiça é a inocência de Sari. Para nós, na verdade, e aí eu vou usar a mesma fala dele, está tudo gravado e periciado. O que ele fala diz que essa estratégia de que foi distraído, a gente sabe que não foi, que ela não foi distraída. A gente vê nas imagens que ela tira a mão do elevador, da porta do elevador, olhando para Miguel, né? Não foi ali distraída. Enfim, essas são várias das nuances que perpassam, são várias respostas. A gente sabe, por exemplo, que a tipificação de abandono incapaz, e aí a gente coloca sempre que ela é uma adulta, ela responde pelos seus atos, e se ela não soubesse de sua responsabilidade, ela não teria mentido para Mirtes e dito que Miguel saiu do apartamento sem ela ter visto. Ela viu muito bem para onde Miguel foi. Ela estava na frente de Miguel quando aquela porta fechou. Ela sabe da responsabilidade dela, porque senão ela não teria mentido. Ela teve a capacidade de ir para o enterro de Miguel. Essa mulher teve a capacidade de olhar para a mãe que tinha acabado de perder seu filho e dizer que não sabia o que tinha acontecido, que não tinha visto, que ele tinha fugido do apartamento, né? E aí eu repito a mesma coisa que Avelino falou, está tudo filmado e periciado. E exatamente com essa prova que ele acha que ele vai inocentá-la, que a gente vai ter a justiça sendo feita e ela sendo condenada. Boa
Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu, como o Rodrigo falou, só tenho que dar elogio pela condução da audiência, que foi tudo tranquilo, o juiz conduziu de forma correta lá. O que me deixa muito chateada, no ponto de vista diante do que aconteceu, a estratégia de defesa deles querendo de uma forma tirar a culpa dela e ainda querer colocar em mim, questionando a minha educação, a educação que eu dava ao meu filho, que minha mãe dava. Eles falam de uma forma que eu fosse a pior mãe do mundo. Se eu fosse a pior mãe do mundo, eu não estaria aqui, lutando para que ela seja responsabilizada pela morte do meu filho, porque ela tem culpa. Está periciado, está filmado, está comprovado ali a culpa. Então, o que a gente tem agora é que esperar essas alegações finais para seguir com o processo. A audiência dela, a fala dela foi muito bem articulada, muito bem ensaiada, até o show que ela deu no final, chorando, dizendo que estava sendo ameaçada, que isso, aquilo, outro. Foi algo bem ensaiado. Até que eu, que conheço ela, passei praticamente 4 anos da minha vida trabalhando com ela, sei que aquilo ali realmente foi um show. Ela disse que me amava, que amava minha mãe, isso, aquilo, outro, e que eu e minha mãe estamos sendo ingratas com ela. Eu estou sendo ingrata? Ela cometeu um crime. É dessa forma que ela ama a mim e minha mãe, abandonando meu filho ao ponto de meu filho morrer? E diante disso eu tenho que ficar calada? Só porque quando viajava para o exterior trazia um agrado ao outro, aí a vida do meu filho vale esses agrados? Ela comete um crime, eu tenho que me calar só porque ela trazia um brinquedo para Miguel, um relógio para mim, um chocolate, isso, aquilo, outro? Não. Ela faz... E além do mais, não era agrado, porque não era pagamento. Porque eu fazia muito além do que era a minha função. E aquilo ali era pagamento pelas coisas que eu fazia. E minha mãe também. Então, quero nesse momento chamar a doutora Rafaela e a doutora Carla para falar com vocês com relação aos outros processos. Obrigada.